Olá! Seguindo com a nossa programação sobre o meio ambiente, agora iremos apresentar o painel Brasil, a potência da bioeconomia, da 7ª edição da Brasil Conference de Harvard e MIT. Meu nome é Rosenburg Lopes Neto e sou aluno de MBA no MIT. O painel Brasil, a potência da bioeconomia tem como objetivo proporcionar um espaço para a discussão sobre as diferentes visões e narrativas sobre a bioeconomia no Brasil e como o país poderá alinhar suas necessidades econômicas e com a manutenção e valorização da biodiversidade. Como palestrantes, estamos honrados de receber Gustavo Montesano, presidente do BNDES, e Carlos Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. Como moderadora, tivemos uma mudança de última hora, porém estamos em boas mãos. Apresento vocês a Inaê Takai Santos, co-líder do Grupo de Trabalho em Bioeconomia da Concertação da Amazônia. Muito obrigado a todos vocês por terem aceitado o nosso convite, assim como ao público que nos assiste. Passo agora a palavra para a Inaê para começarmos o painel. Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao painel Brasil, Potência da Bioeconomia. Meu nome é Inaê Santos e eu estarei com vocês na moderação desse painel pela próxima 1 hora. Hoje eu vou substituir a Renata Piazon, como o Rosenburg anunciou já. A Renata é gerente do Programa de Mudanças Climáticas do Instituto Arapiaú, uma organização privada sem fins lucrativos, dedicada a fortalecer redes, organizações e projetos que promovem a sustentabilidade e que atualmente exerce o papel de Secretaria Executiva da Concertação pela Amazônia. A Concertação é esse movimento que se iniciou em 2020, hoje, após quase 1 ano, é constituído por mais de 200 lideranças de diversos segmentos da sociedade brasileira, com o objetivo comum de desfragmentar as iniciativas de desenvolvimento sustentável na Amazônia, ampliando seus impactos. Para isso, a gente busca institucionalizar no Brasil um debate plural e democrático voltado para o desenvolvimento sustentável da região. E eu sou co-líder do grupo de bioeconomia da Concertação. Esse é o contexto que justifica a substituição da Renata hoje. O painel hoje vai contar com 2 grandes referências para o debate da bioeconomia no Brasil. Infelizmente, o André Banilla teve um problema de conexão e não pôde se juntar a nós. Já eu vou convocar o Carlos e o Gustavo para falar, mas antes disso, para ir aquecendo a discussão, eu queria compartilhar um pouco com vocês o que nos motivou a formar um grupo de trabalho em bioeconomia na Concertação. A gente percebeu que existia um certo incômodo generalizado com a falta de alinhamento conceitual nas conversas sobre bioeconomia. A gente via que o termo era associado tanto à produção de biocombustíveis, biomateriais, quanto à bioprospecção ou ao socioextrativismo. E isso dificultava muito o avanço das discussões para a implementação de projetos. E ao investigar essas diferentes visões, diferentes interpretações, narrativas promovidas, a gente identificou também tensões entre elas, e tensões que são particularmente relevantes para o contexto amazônico. Por quê? Bom, porque a maioria das frentes de promoção de bioeconomia na comunidade internacional, por influência de países industrializados como a Alemanha, a Finlândia, os Estados Unidos, ela foi motivada pelo combate às mudanças climáticas por meio da substituição de matérias-primas fósseis, substituindo-as por biomassa. Ocorre que a produção da biomassa em larga escala em si pode ser um vetor de desmatamento e acabar gerando um efeito contrário ao inicialmente desejado, que é a redução de emissões de gases de efeito estufa. Isso não quer dizer que a gente desconsiderou por completo a bioeconomia baseada em commodities, até porque existem várias Amazônias, diferentes Amazônias, parte dela já teve suas terras convertidas, onde se cultivam commodities hoje em dia, e esse forma um dos extremos, né? No outro, a gente tem a floresta conservada, a floresta quase intacta. E entre esses 2 extremos, a gente percebeu que tem diversas possibilidades de exploração comercial de florestas
florestas nativas e plantadas, mais ou menos diversas, inclusive com a combinação com a agricultura. E aí, nesse contexto, eu queria trazer uma referência que saiu na semana passada, uma publicação que teve bastante repercussão na mídia, do projeto Amazônia 2030, um parceiro da concertação, o estudo liderado pelo Saulo Kozlowski, da Universidade de Nova York, e que traz o principal achado, dizendo que, embora a gente tenha aqui no Brasil 30% das florestas tropicais do mundo, a participação brasileira nesse mercado global de produtos compatíveis com a floresta, que seriam cacau, dendê, abacaxi, entre outros produtos que não são tão sofisticados, é de menos de 0,5%. E os líderes desses segmentos no mercado global são países que não necessariamente são países que têm instituições ou nível tecnológico melhor do que o Brasil. O que eu achei curioso é que esse estudo teve bastante repercussão entre as pessoas que trabalham com bioeconomia, mas ele não cita a expressão bioeconomia, né? Ele fala em extrativismo, produtos da floresta, pesca, mas não fala em bioeconomia. Então, isso já mostra que a gente tem diferentes visões mesmo do que seja esse termo, esse conceito, né? E uma vez eu, inclusive, conversei com uma pesquisadora bioquímica falando sobre a composição da semente do açaí, que ela pesquisava para extração de um açúcar específico, mas quando se trata só da produção de açaí, ela falava, bom, para mim isso é extrativismo, isso não é bioeconomia. E aí a gente viu que tinha realmente a necessidade de fazer um alinhamento, de trazer essas diferentes visões para uma referência comum, e a gente tem tratado essa referência comum como um framework da bioeconomia, que trata dessas diferentes visões e interpretações. O Brasil tem uma experiência extensa já com biocombustíveis, como bioetanol, biodiesel. A gente sabe, então, que existem essas diferentes bioeconomias no Brasil que já estão em curso e que também precisam se desenvolver ainda. E tem também essa bioeconomia baseada no uso intensivo de tecnologia e também baseada na sociobiodiversidade. Para falar dela, eu vou convidar agora o Carlos Nobre. Carlos Nobre, que dispensa apresentação para muitos dos que estão nos acompanhando hoje, mas é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, doutor em Meteorologia pelo MIT, foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ocupou diversas posições de gestão, coordenação científica, de política também, foi presidente da CAPES, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e atualmente é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, de onde ele coordena o projeto Amazônia 4.0, que ele vai falar um pouquinho agora para a gente. Carlos, a tela é sua. Boa noite, Inaê, boa noite, Gustavo, boa noite, Rosenburgo, boa noite a todos e a todas que estão assistindo. Muito obrigado pelo convite e pela escolha do tema. Esse é um tema muito importante de nós avançarmos não só na definição do conceito de bioeconomia, mas, de fato, o Brasil tem todas as condições de liderar um novo modelo de bioeconomia. E é sobre isso que eu quero falar, eu vou focar essa fala na Amazônia. E por que eu estou tão preocupado? Por que nós estamos tão preocupados? Porque a Amazônia, todos os dados, as observações que nós estamos vendo da Amazônia mostram que a Amazônia está muito próximo do tipping point. É o tipping point, o ponto de não retorno de savanização. Nós já estamos vendo todos os sinais de savanização no sul da Amazônia, estação seca 3, 4 semanas mais longa, mais quente, reciclagem de água muito menor, perda de carbono, boa parte da floresta já não absorve carbono. Então, esses são sinais claríssimos de que, se nós não conseguirmos mudar o modelo
de desenvolvimento da Amazônia, ela vai se savanizar. 50%, 60%, até 70% vai virar uma savana degradada, e com isso nós vamos perder 250 bilhões de toneladas de gás carbônico e vai ser quase impossível atendermos as metas do Acordo de Paris de 1,5 graus. Então, nós temos que salvar a Amazônia. Essa é uma consciência de todos os brasileiros. As pesquisas de opinião, as duas últimas, mostram que 95% a 97% dos brasileiros querem a preservação da Amazônia. Então, nós temos que achar soluções, nós temos que buscar soluções, como buscar uma trajetória de sustentabilidade. E é nesse sentido que nós temos que criar uma nova bioeconomia. A vocação da Amazônia para uma bioeconomia circular, de floresta em pé, baseado na sua rica biodiversidade. Vou citar alguns exemplos de sucesso. Esse estudo que você mencionou, por alguma razão que eu mesmo não entendi, ele não colocou o açaí. Bom, o açaí é o grande produto hoje dessa economia florestal na Amazônia. O Censo Agropecuário de 2017 do IBGE, ele mostrou que, por hectare, o açaí, o cacau, a castanha tem um valor muito maior do que a carne, a pecuária e a soja. Então, quer dizer, o potencial econômico é gigantesco. Nós precisamos aproveitá-lo. E aproveitá-lo de modo a trazer melhores condições sociais e empregos industriais. Por exemplo, um estudo do professor Francisco Costa, da Federal do Pará, mostrou que o açaí já melhorou a vida de mais de 250 mil pessoas na Amazônia. Eles eram todos classe E, paupérrimos, passaram para a classe D, a grande maioria, e na cidade de Belém já tem 4 mil empregos industriais. Essas pessoas passaram para a classe C e alguns para a classe B. Então, mostra que o aproveitamento dos produtos da floresta com mais industrialização, esse é o caminho. Esse não é o caminho da Amazônia, esse é o caminho de qualquer país que quiser se desenvolver. Não existe país com classe média que não seja país industrializado. Então, é nesse sentido que nós estamos desenvolvendo o conceito do Projeto Amazônia 4.0, que é como trazer as modernas tecnologias, a indústria 4.0, para agregar valor ao coração da floresta. Como trazer bioindústrias para dentro da Amazônia, porque através da industrialização é que você tem agregação de valor, melhores empregos e você começa a criar uma vibrante economia que beneficia não só a Amazônia, como beneficia o Brasil como um todo. Como agregar valor aos produtos da floresta, como industrializar na própria Amazônia, principalmente na Amazônia, mas também ligado a toda a economia brasileira e a economia mundial, esse potencial dos produtos da floresta, trazendo essa inovação tecnológica, a indústria 4.0, e também, é pena que o André Banil não pôde participar conosco, os grupos, os povos da floresta, principalmente os indígenas, eles têm um imenso conhecimento. Eles têm um conhecimento do número de produtos da floresta muito maior do que nós temos. E nós temos também que juntar. Esse é um grande desafio, trazer as tecnologias 4.0 com o conhecimento dos povos da floresta. A estratégia, eu vou muito rapidamente mencionar, estratégias desse projeto, desse conceito que nós estamos tentando desenvolver, a Amazônia 4.0, tem três subprojetos, né? O primeiro deles é em cooperação com a Biotech Amazônia. A Biotech Amazônia é uma organização social no estado do Pará e que também quer trazer uma moderna biotecnologia, o que nós chamamos o modelo bioecológico, diferente do modelo só biotecnológico ou do modelo só biomateriais. A Amazônia, a bioeconomia para a Amazônia, ela é bioecológica e a Biotech na Amazônia procura desenvolver também essa bioeconomia bioecológica e nós somos parceiros. Então, o primeiro ponto, esses laboratórios criativos que nós estamos desenvolvendo em parceria com a Biotech, são o quê? São modernas biofábricas para capacitar alunos universitários e capacitar comunidades. Nós já estamos construindo a primeira cadeia Cacau-Cupuaçu e já planejamos, os projetos estão prontos, estamos buscando recursos
para construir a segunda cadeia toda da castanha. A castanha pode gerar 22 diferentes produtos industrializados. E o terceiro, o grande potencial do século XXI, é a genômica. São os recursos genéticos, né? O lugar com o maior número de plantas, animais e também o perigo dos micro-organismos é a Amazônia. Então, nós temos realmente que desenvolver, conhecer o potencial genômico disso se tornar um grande valor econômico que também beneficia as populações amazônicas. Então, esses são os laboratórios, em parceria com a Biotech Amazônia. O segundo componente do projeto, e em desenvolvimento agora, é a Rainforest Business School. Seria uma coisa como a Sloan Management School, a Harvard Business School, quer dizer, uma escola de economia de floresta, rainforest, como desenvolver a capacidade dessa nova bioeconomia, uma escola que vai capacitar jovens estudantes, capacitar futuros ecoempreendedores. Então, esse projeto está em desenvolvimento em parceria com o Instituto de Estudos Avançados e com a Universidade do Estado do Amazonas, e o primeiro curso começou em março, um MBA sobre essa nova bioeconomia da floresta amazônica. E, por fim, nós começamos agora, exatamente agora, com o apoio do Instituto Arapiaú, um pré-estudo de viabilidade do que nós estamos chamando do Instituto Tecnológico da Amazônia. É um MIT da Amazônia. Nós temos que criar na Amazônia um centro de pesquisa tecnológica da qualidade do MIT. Por que não? Por que não? Nós temos que ter vontade. Hoje, a ciência mundial é compartilhada. E esse projeto, que nós estamos fazendo um pré-estudo de viabilidade, ele é em parceria com o próprio MIT. Nós queremos realmente ver como desenvolver na própria Amazônia um centro de pesquisa de qualidade MIT, Harvard, e que forme pessoas em todas as áreas para essa nova bioeconomia, em todas as áreas, e forneça essa capacidade. Esse é um projeto pan-amazônico, mas, por enquanto, liderado pelo Brasil. Então, em conclusão, para não estourar o meu tempo, eu acho que, num sentido simbólico, o que nós queremos fazer no Brasil é algo que talvez nós nunca fizemos. Nós já lideramos muitas, criamos indústrias que hoje são super competitivas, por exemplo, a indústria aeronáutica criada a partir do ITA. Você precisava ter um MIT de aeronáutica, que era o ITA, e também a Embrapa contribuiu para a criação de um moderno agronegócio, ainda que o não moderno agronegócio seja o responsável principal pelos desmatamentos da Amazônia e pela ilegalidade, pelo crime organizado, que, infelizmente, é o vetor do desmatamento, da degradação, dos incêndios, mas a Embrapa criou também uma agricultura, uma pecuária moderna. Então, essa ideia de um MIT na Amazônia, um Instituto de Tecnologia da Amazônia, é essa. Nós estamos começando também esse pré-estudo de viabilidade, e nós esperamos poder também chegar no momento e concluir um estudo e, quem sabe, realmente conseguir o apoio governamental e o apoio privado para criar um Instituto da Qualidade MIT pan-amazônico. Então, eu concluo dizendo que a novidade é que nós precisamos criar uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, em nenhum país tropical. É um enorme desafio, mas nós temos que termos coragem e nos unirmos, os países amazônicos, com a ciência e tecnologia inovadora global. E é muito interessante que esse evento seja Harvard, MIT. Enormes exemplos de inovações, de indústrias, de soluções para inúmeros problemas da humanidade criados em Harvard e no MIT. E nós, até um nome bem disruptivo para isso seria: vamos criar o Vale do Silício da Biodiversidade na Amazônia. Quer dizer, é uma coisa tão disruptiva como o Vale do Silício significou para o nascimento da indústria de semicondutores, que mudou o mundo. Vamos criar o Vale do Silício
para preservar a floresta e sua biodiversidade, restaurar grande parte das áreas desmatadas. Nós podemos ter um agronegócio na Amazônia 4, 5 vezes mais produtivo e liberar uma área imensa para a regeneração, provendo os serviços ecossistêmicos, o carbon sink, tão importante, isso que o presidente Joe Biden tem pregado nessa parceria que quer fazer com o Brasil se tornar um enorme sumidouro de carbono para o equilíbrio climático e que possa beneficiar todas as populações amazônicas, tanto as rurais como as urbanas, com essa combinação difícil, mas nós não podemos fugir desse desafio de ciência, tecnologia e inovação com conhecimento dos povos da floresta. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Não, excelente. Acho que é muito oportuno e uma pena realmente a gente não ter o André hoje para compor o painel e trazer essa visão dos povos tradicionais, da contribuição para o progresso do conhecimento, a interculturalidade. O André Baniel fala, né, que a farmácia deles é no mato, que o shopping de construção é na floresta. Acho que tem ali o que o Zeca Martins falou um dos últimos episódios do podcast dele, que é o GPS cultural, né? Que eles sabem mais ou menos onde procurar as espécies que são relevantes para o nosso dia a dia, que podem ser relevantes para a saúde humana, para a indústria farmacêutica, enfim. Só fazendo uma pequena conexão aí com a ausência do André. Mas eu queria agora passar para o Gustavo a palavra. O Gustavo é mestre em Economia pela Faculdade de Economia e Finanças, o IBMEC, é graduado em Engenharia Mecânica e de Automóvel pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME. Hoje ele ocupa o cargo de presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Gustavo, acho que agora você pode trazer um pouco como é a visão do BNDES para promover a agenda de bioeconomia, o que vocês têm feito aí nos últimos meses para que a gente realmente alavanque esse potencial no Brasil. Boa noite, Nair. Boa noite, professor Carlos. Um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse tão apaixonante tema. E agradeço inicialmente já ao MIT Harvard pelo convite. Um prazer estar aqui participando desse fórum tão nobre, tão seleto, de um tema tão relevante para a gente hoje. Antes de entrar no contexto do BNDES especificamente, Nair, só fazer um preâmbulo aqui do contexto que a gente vive e ratificando e concordando com o que o professor falou, que a hora é agora, o momento é agora. A gente sai dessa crise, em breve sairá, se Deus quiser, no Brasil e no mundo, com aspectos que foram transformacionais. A nossa desigualdade social aumentou, isso é verdade em todos os países emergentes, isso é fato. O nosso espaço fiscal está mais apertado, por tudo que a gente teve que investir para superar esse momento. Por outro lado, o que a gente está vendo e percebendo, e isso é notório, qualquer mídia, mesa de debate que a gente veja, que o nosso capital natural, lato sensu falando, ele também está mais valorizado do que nunca. Então, cada vez mais, enfim, a gente se aproxima de um momento em que o mundo vai valorizar um ativo que, por séculos, nós brasileiros podemos preservar. Então, esse é um ativo que a gente, por séculos, vem acumulando e preservando ele, e está chegando o turning point, está chegando a hora da virada, onde o mundo passa a precificar em veículos, transações, ativos financeiros e ativos reais, esse valor escondido, hidden value, que a gente tem nas nossas florestas, especialmente na Amazônia. E o BNDES, ele tem um componente, uma particularidade, uma história muito propícia para falar do tema, porque desde 91 o banco tem, em sua instituição, um departamento de sustentabilidade. Não por coincidência, isso foi fundado um ano antes da Rio Eco 92, estamos aí quase com 30 anos de aprendizados, histórias, erros e acertos sobre o tema. Então, o banco acumula um conhecimento, uma vivência única sobre o tema no Brasil e no mundo, dado que a Amazônia é um ativo primordialmente de quem está lá presente, de quem está lá próximo. É um ativo de que você tem que estar com o pé no barro, lá com o pé no rio, para entender dele. E esse histórico trouxe muito aprendizado para o banco.
trouxe muita experiência. E a gente tem uma clareza, Inaia, a gente tem uma segurança. O Brasil tem todas as condições e possibilidade de liderar a corrida tecnológica pelas finanças verdes. Aí englobando não só a bioeconomia, mas o termo mais amplo do que a gente chama de finanças verdes. Além desse capital natural que a gente tem um mercado financeiro desenvolvido, mercado financeiro criativo. A Rule of Law funciona no Brasil, comparado a países emergentes. A gente tem um espírito, um viés de desenvolvimento tecnológico também respeitado. E a gente tem um DNA nosso de saber lidar com a natureza, de ter uma agricultura potente e ter esse capital preservado, esse capital natural que a gente sabe lidar. Os povos da floresta sabem interagir com isso. Quem mora lá, quem vive a realidade, consegue entender o valor de tudo isso que o professor falou no dia a dia. Agora, essa questão, esse problema global, tão mencionado aqui, esse problema que o mundo inteiro debate, ele certamente tem uma resposta local. A pergunta é global, mas a resposta ela é, sem dúvida nenhuma, local. E por isso que eu falo, o desafio de mobilização ele é sim importante. A mobilização de recursos ela é sim importante, ela é relevante, o famoso fundraising, seja ele público, privado ou híbrido. Agora, uma coisa a gente aprendeu ao longo desses 30 anos. O grande desafio, o maior desafio que a gente enfrenta para fazer a bioeconomia rodar e o Brasil, lato sensu, se transformar na potência mundial de finanças verdes, é o desafio de alocação, é o desafio de última milha, é conhecer a realidade, é estar lá na ponta. Obviamente, São Paulo, Boston, Nova York e Londres podem e devem ajudar muito, mas a solução, a resposta para essa pergunta de como tornar a bioeconomia economicamente sustentável, ela passa pelo que a gente chama aqui do empreendedor da floresta sustentável. O professor usou um termo dos povos da floresta e boa parte desses povos, boa parte dessas pessoas, desses habitantes que estão lá ou que conhecem a região, tem o que a gente chama do animal espírito empreendedor sustentável. Então, a gente tem que apoiar, suportar com academia, recurso financeiro, suporte técnico, o empreendedor da floresta sustentável. E tem que estar lá para conhecer, tem que estar lá para entender a realidade e ver as oportunidades que a gente tem de fazer negócio. Por muitos e muitos anos, a gente apostou as fichas na preservação da Amazônia através do meio público. Isso é, sim, importante. O apoio público é importante. A gente tem um conhecimento acadêmico e tecnológico sobre a região invejável, mas é preciso a gente desenvolver a economia privada, o empreendedor da floresta sustentável. É ele que vai gerar recurso, é ele que vai gerar renda, que vai gerar emprego e que vai tornar aquilo ali autossustentável economicamente. E é só com o tripé economia, social e ambiental que a região vai ficar efetivamente sustentável. E como é que o BNDES vê, em termos mais práticos, o seu apoio daqui para frente? Criando instrumentos, ajudando a articular oportunidade de investimento, articular com o poder público. Então, o primeiro recado que eu passo aqui, Naia, professor, vejam o BNDES não só como uma entidade com um grande volume financeiro para aportar na região. E fazendo jus ao meia-culpa aqui de todo o setor bancário brasileiro, a gente negligenciou por anos e anos a região e como operar nela. Isso é algo que não só o BNDES, mas todo o setor bancário hoje reconhece, e a gente tem que mudar a forma de ver o valor desse capital natural. E, por outro lado, a inovação, criação, desenvolvimento de produtos, esse é o grande desafio. Então, por favor, usem o BNDES como um hub, como um veículo para debater, criar, inovar. O banco tem muita informação, tem muito conhecimento, tem uma capacidade de articulação e de gravitacionar em seu retorno, em seu entorno, única. Não conheço nenhuma instituição no Brasil ou no mundo capaz de fazer isso com tamanha força. Então, use o BNDES não como que está alguém ali para competir por market share. Isso é coisa do passado. O BNDES hoje não está preocupado com market share, está preocupado com impacto, está preocupado em colaborar. Então, alunos de MIT, Harvard, quem está nos assistindo, usem o BNDES como um parceiro para criar e inovar no que tange não só a bioeconomia, mas todo o tema de finanças verdes, porque a gente tem a oportunidade e o dever de usar essa nossa potência nacional. E falando um pouco de instrumentos financeiros especificamente, a nossa grande aposta que a gente vê que é um veículo ou veículos que podem efetivamente irrigar o fluxo financeiro para a região são através de mecanismos de blended finance.
Por muitos e muitos anos, a gente separou o capital público ou o capital de filantropia do capital for profit. E a verdade é que, trabalhando de forma isolada e compartimentada, a gente não maximiza o potencial. Então, seja através de garantias de crédito, fundos híbridos, pagamento de serviços ambientais, qualquer tipo de instrumento híbrido, ele é o mais adequado para aquela região. E é nisso que a gente trabalha, juntando o capital grant, non-profit, philanthropy, com o capital for profit. Isso ainda é inovador, pouco disso se faz no mundo na escala necessária, mas isso aí, feito da forma correta, aplicado com quem conhece a região, pode definitivamente mudar os rumos da bioeconomia da Amazônia. E quando a gente fala em montantes financeiros, em bilhões de dólares, no que tange a bioeconomia, novamente, a dificuldade é a alocação, é a última milha. O que a gente percebe de muitas empresas que hoje, mais do que nunca, estão preocupadas e querendo participar dessa região, é uma certa dificuldade de dar o primeiro passo, seja por questões reputacionais, ou seja porque muitas vezes, para as blue chips, os notionals investidos na Amazônia, na bioeconomia, são pequenos, então tornam-se financeiramente pouco atraentes. Por isso que o blended finance e uma tomada de risco maior, seja dos executivos, das empresas, para participar da região, pode definitivamente mudar os rumos. E a boa notícia, professor, é que mais do que nunca, ao longo dos últimos 12 meses, nossos clientes corporativos querem participar dessa temática. Todo mundo aprendendo a fazer, mas eu asseguro, o mercado corporativo e o financeiro brasileiros estão super engajados, como nunca estiveram nessa equação. Então, eu encerro aqui minhas palavras iniciais e obrigado novamente pelo convite. Excelente, Gustavo. Suas palavras soaram como música para os meus ouvidos, porque a gente lá no grupo de bioeconomia da Concertação está debruçado sobre a organização de um evento que vai acontecer em junho para pensar em inovação e investimento para a bioeconomia amazônica. Então, é justamente isso que você estava falando, assim, como a gente pode pensar em formas inovadoras para atrair recursos para a bioeconomia, pensando nessa diversidade de modelos de negócio que podem existir entre os dois extremos, naquele espectro, né, de agroflorestas, desde conservação pura até agricultura. Enfim, eu acho que tem tudo a ver com esse evento que a gente está organizando, e faço um convite aqui já para a equipe do BNDES também se envolver na organização, pensar no conteúdo das conversas, porque é exatamente isso que a gente está buscando, mobilizar recursos, conectar a ponta, porque o que a gente mais ouve é que não falta recurso, o que precisa é fazer as pontas se conectarem, né? Ao mesmo tempo, você falou do capital natural valorizado, né? A gente também ouviu muito sobre a questão da dimensão temporal, que o setor financeiro tem historicamente favorecido retornos de curto prazo, e na Amazônia a gente tem que pensar em outros prazos, né? O curto prazo não é o mesmo curto prazo do Sudeste, então as coisas demoram muito mais para dar retorno. E nesse sentido que vem blended finance, né? Essa composição de recursos públicos, privados. E aí eu queria um pouco retomar aqui um conteúdo que eu ouvi também nesse podcast do Zeca Martins. Ele fez uma entrevista com o Juan Carlos Castilha Rubio. É um empreendedor em série que, enfim, entende muito de aplicação tecnológica. O título do episódio é Da NASA para a Amazônia, então vocês podem imaginar o que é o teor. Tenho certeza que o Carlos Nobre conhece. E ele fala desse potencial genômico, sim, né? Fala também que a gente sempre está exaltando os ativos biológicos que existem na floresta, mas fala pouco sobre os passivos biológicos, que são os vírus. Eu acho que é muito oportuno a gente estar nesse momento de pandemia pensando nisso, mas justamente desse esforço de mapeamento genômico que a gente deveria estar fazendo agora, quer dizer, não só Brasil, todos os países amazônicos, né? Porque ele fala que o valor não está numa espécie ou um conjunto de espécies, mas no bioma como um todo.
ele fala de um modelo de fundo dos Estados Unidos. A sugestão dele seria formar um fundo com, sei lá, 50 milhões de dólares, formar um time de cientistas, engenheiros de ponta, dar esse recurso para eles tentarem comprimir o tempo, pensar, fazer ciência básica, mas já pensando em aplicações, né? E que disso poderiam sair, por exemplo, projetos relacionados a vacinas, a medicamentos, que também a gente está vivendo isso agora todo dia no noticiário, mas também a produção de produtos que ele chama de bioex, né, que seriam biopesticidas, bioherbicidas, produtos que poderiam ser aplicados na agricultura, no agronegócio, e para mim fica muito clara a conexão aí entre as diferentes bioeconomias, por isso que a gente fez questão de ter esse olhar ampliado no framework com o qual a gente está trabalhando, porque a gente vê que existem oportunidades que podem ser exploradas. O agronegócio pode se beneficiar, sim, dessas pesquisas com a floresta em pé. Carlos, eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre essa proposta que o Juan Carlos traz de criar um fundo e formar um time. Aí você falou da Rainforest Business School, né, de ter grandes mentes pensando em soluções para a gente alavancar o potencial da bioeconomia. Você acha que é uma ideia viável? Você é um entusiasta disso? Qual que seria a sua visão crítica sobre essa proposta? Seu microfone está fechado, Carlos. Em primeiro lugar, eu devo dizer para vocês que em 2016 eu escrevi, e um dos autores era o Juan Carlos, um paper, que foi o paper que propõe essa ideia que a gente chama terceira via amazônica, e com todo esse potencial genético e genômico. Então, o Juan Carlos fez parte da criação dessa ideia original. Um dos laboratórios que nós desenhamos, e já está pronto o desenho, estamos buscando financiamento, é um laboratório genômico. É um laboratório que você leva para a Amazônia, para a floresta, e você faz sequenciamento genômico de qualquer espécie, inclusive de micro-organismos. Então, eu acho que o potencial genético da Amazônia é imenso, é pouquíssimo explorado. Então, criar um fundo em que você reúna cientistas, que você reúna futuros empreendedores, que você reúna, inclusive, grandes empresas, e que consiga realmente transformar, descobrir um valor econômico, um valor social, da biodiversidade amazônica, é muito importante. É muito importante. Eu acho até 50 milhões de dólares é muito pouco. Nós devemos pensar criar um fundo muito maior. E, de fato, o que o Juan Carlos está falando é o nosso projeto, um MIT da Amazônia. Nós queremos desenvolver a Panamazônica, não só o Brasil, mas o Brasil tem condição de liderar, um instituto de tecnologia padrão MIT, em que tenha toda essa capacidade, todos esses laboratórios, toda a capacidade de inovação, de descoberta, de transformação, de bioprodutos para aplicação em todas as áreas. A de fármacos é uma área importantíssima, um pouco mais complexa e difícil, porque você transformar um fármaco que você descobre na natureza, num fármaco, depois num medicamento, é um processo que normalmente leva 10 anos, pode levar 5 anos agora. Então, não é uma coisa trivial, mas esse é um caminho. Mas o potencial de bioprodutos em muitas outras áreas, além de fármacos, é gigantesco. O presidente do BNDES ele já falou disso, né? Quer dizer, nós temos que liderar, isso é uma inovação, isso não existe. Nós temos que liderar e trazer realmente ciência e tecnologia de ponta, junto com os conhecimentos tradicionais, que são imensos. Essa combinação, ela ainda não foi realizada em nenhum lugar do mundo com sucesso pleno. É um enorme desafio também nós combinarmos o conhecimento tradicional, principalmente dos povos indígenas, com a ciência mais avançada e descobrirmos inúmeros novos produtos da biodiversidade. Então, essa é uma ideia
que tem que ser perseguida. Eu acho que o blended funding que o Gustavo mencionou é uma ideia excelente, e nós temos realmente que buscar esse financiamento. Eu adoraria que nós criássemos o MIT da Amazônia, que pode levar alguns anos, porque aí nós teríamos toda a condição de achar soluções a cada mês, a cada ano, inúmeras novas soluções, inúmeros novos produtos, novos conhecimentos, e isso traria uma potentíssima nova economia para a Amazônia e para a Panamazônia. Não estou nem pensando só no Brasil. Uma economia que beneficiasse todos os países amazônicos. Bom, estou querendo aqui fazer a ponte também com o que o Gustavo trouxe, da gente poder contar com o BNDES nessa empreitada, mas ele também falou de um espaço fiscal reduzido, enfim, a gente sabe de todas as dificuldades para trabalhar com recursos públicos. E aí eu fico pensando se a gente deveria trabalhar com a cooperação internacional nessa frente, para também compor com recursos, né, vindos de outros países, nesse esforço regional, se eventualmente haveria espaço para trabalhar na OTCA, por exemplo, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Não sei se o BNDES tem aventado alguma possibilidade desse gênero, Gustavo. Com certeza, Inaí. Todo e qualquer recurso com propósito, com foco no impacto e de forma sustentável, ele é super bem-vindo. Naturalmente respeitada a soberania do nosso país, do nosso Brasil. Mas eu volto a repetir, a mobilização de recurso é algo relevante? Ela tem o poder de mudar? Tem. Mas o maior desafio que a gente tem é o conhecimento, a aplicação e desenvolvimento da última milha, do empreendedor que faz a roda girar de forma economicamente e ambientalmente sustentável. E o professor Carlos mencionou alguns exemplos aqui que isso existe, isso não é fantasia, isso já existe. Então, até agradeço me tendo colocado no painel com o professor Carlos, porque ele traz essa visão acadêmica de criar o MIT e desenvolver a tecnologia, isso é super importante e concordo 200% com o potencial, mas a segunda perna após isso é ter empreendedores, é ter o espírito animal sustentável que vai pegar aquele conhecimento e monetizar, escalar e fazer a população e os povos da região terem um retorno financeiro e social com aquilo. Então, digo e repito, né? O desafio é conhecer, estar e empreender na última milha. Então, dado que a gente está aqui no evento de faculdades americanas de altíssimo escalão global, MIT, Harvard, fica o convite, vão para a Amazônia, conheçam a realidade. Para debater e falar qualquer coisa sobre o tema, é importante ter pisado lá, porque a realidade, eu, uma pessoa criada no Rio de Janeiro, por exemplo, jamais poderia ter entendido e realizado até ter encontrado a verdade como as coisas funcionam lá. Distâncias, tempos, custos, questões sanitárias, as pessoas não têm saneamento, dificuldade de educação, saúde de uma forma também, em alguns lugares, bem peculiar. Então, conhecer, ver e aprender a realidade, e é por isso que a ideia do professor de ter o MIT, em vez de fazer o Silicon Valley, o Rainforest Valley, é sensacional. Trazer esses cérebros da Faria Lima, de Wall Street, e passar um tempinho lá, tem pouca dúvida que muita ideia boa vai florescer. E aí o capital, público, privado, doméstico, internacional, ele tem pouca dúvida que ele virá como consequência. A demanda existe. O desafio é a alocação e conhecer a última milha com propriedade. Naê, permita só fazer um comentário adicional ao que o Gustavo falou. Eu estudei no MIT. Me formei em 82, doutor. Eu tinha 3 ofertas, 2 ofertas de pós-doutorado e 2 ofertas de emprego. Eu era solteiro e podia ficar nos Estados Unidos, estaria nos Estados Unidos até hoje. Eu seria mais um de milhares de cientistas climáticos americanos. Então, a minha decisão de voltar para o Brasil, eu acho que foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida. Então, eu queria reiterar o que o Gustavo falou e fazer esse desafio para os alunos do MIT e Harvard, e não só os brasileiros, os alunos que queiram vir e nos ajudar a enfrentar esse desafio, a desenvolver essa nova bioeconomia que precisa de muito conhecimento e também muito empreendedorismo, esse ecoempreendedorismo. Então, eu deixo esse desafio para todos os alunos de Harvard e do MIT, principalmente os amazônicos, que eles voltem e ajudem a liderar
essa nova bioeconomia. Perfeito. A gente tem um outro painel depois desse, então a gente precisa se encaminhar já para o encerramento, mas eu não queria encerrar antes de pedir para vocês trazerem brevemente o que vocês têm em mente como uma visão de bioeconomia para o Brasil em 2035. Falar rapidinho aí, em 1 minuto. Se quiser começar, Carlos. 2035. A floresta amazônica, com essa nova bioeconomia, biomoléculas, bioprodutos, industrialização, ela vai gerar uma economia na Amazônia que é pelo menos umas 10 vezes maior do que a economia atual da Amazônia. Gustavo, qual que é a sua visão para 2035? 2035, eu acho que a gente vai precificar e negociar não só o dinheiro monetário, o dinheiro financeiro, a gente vai negociar e precificar o dinheiro tridimensional, o dinheiro social, ambiental e econômico junto numa só moeda, uma moeda tridimensional. E o meu objetivo, o meu sonho, é que alguns dos alunos que estejam nos assistindo aqui sejam o bilionário ou os bilionários ambientais e os bilionários sociais da Amazônia. Dá tempo, tem condição de fazer, e a hora é essa. Como o professor falou, é só tomar o risco e ter a coragem de ir para lá empreender. Mas condição de ser o bilionário ambiental de 2035, todos aqui que estão nos vendo têm. Então, boa sorte aí a quem se candidatar. Ótimo. Acho que são ótimas mensagens para terminar esse painel. Agradeço muitíssimo aos organizadores pelo convite, pela abertura, ao Carlos, ao Gustavo, por estarem com a gente aqui até agora, e desejo um ótimo evento ainda, porque tem mais pela frente. Boa noite. Boa noite.